Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil, ao canal desse Sermão em Cristo, Nilson Queiroz. Um beijo do coração de todos vocês que estão me assistindo. Estou muito grato por vocês que estão me acompanhando já há alguns tempos. Já estou caminhando para 5 anos que eu estou nessa jogada. Comecei nessa jornada. Comecei em 2021, dia 1º de janeiro. E estou até o dia de hoje pregando. Antes pregava 2 vezes por semana, hoje eu prego todos os dias do mês. Seja domingo, seja o dia que for, eu estou pregando, trazendo uma palavra. E a mensagem que eu tenho para nós, meus queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil, é esse. Porque o Brasil se tornou um país cristão. Para que muitos, a maior parte, se você perguntar para um católico, talvez ele não sabe responder. Se você perguntar para um crente, ele também não sabe. Então, o Brasil se tornou um país, um dos maiores religiosos. É o país que mais tem religião. Porque tudo que entra aqui é aceito. Aquilo que vem, pode vir. Vem religião de todo o meio. Chega aqui, implanta a sua denominação, a sua religião, e o Brasil bate palma. É um país liberal, aqui aceita. Não. Na Indonésia não se prega este livro. Na Indonésia, se você entrar com droga, você é morto. Se você entrar com a Bíblia, ou você toma prisão perpétua, você pode ser morto se você entrar com a Bíblia na Indonésia. É um país maior do que o Brasil, com quase 280 milhões de habitantes. Mas é assim, é a lei do país. Na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, muitos países, na Índia, muitos países não aceitam este livro. E o Brasil aceita tudo. Tudo que vem, pode vir, vem, aqui aceita tudo. Então, por isso que essa salada, essa mistura. Mas voltando para o título da mensagem, por que o Brasil se tornou um país cristão? Quando se fala um país católico, é cristão. Porque a Igreja Católica também está ligado a este livro. Quem construiu este livro foi eles. Talvez você não sabe. Porque talvez o seu líder, o seu governador aí, o seu que governa aí esse local que você está, ele fala que esse livro é a palavra de Deus. Que esse livro aqui foi escrito pelos santos homens de Deus. Não. Isso é uma mentira. Esse livro aqui foi escrito pelo Padre Jerônimo, no 4º século. Padre Jerônimo era um homem muito inteligente. Ele tinha muita filosofia e também teólogo. E ele foi para a parte... O grego era uma língua já muito conhecida, mas ele foi para Israel, 8 anos ele estudou a língua hebraica e o aramaico. E ele voltou para o seu país de origem. E o que acontece? Que quando Roma entrou em Jerusalém, no ano 70, pelo general Tito, eles pegaram todos os pertences, tudo que era de valor que havia no templo em Jerusalém e trouxeram para Roma. Inclusive os rolos, porque naquele tempo os escribas, os escritores daquele tempo escreviam em rolo, em papiro, escrevia em tábua, escrevia em pedra, escrevia em pano, e eles faziam aqueles rolos e punham no templo, e aquilo era guardado. Mas Roma pegou tudo aquilo e trouxe.
E quando Constantino, que eu já falei e volto a falar, quando Constantino conheceu, viu, teve aquela visão de uma cruz que descia do céu em chama, ele ficou amedrontado e correu para o seu palácio, reuniu os seus grandes e falou do que tinha visto, aquela visão, e estava majestade. Esse símbolo é o símbolo do cristianismo. A partir de hoje, eu seria um cristão. Foi onde ele interessou, queria saber os escritos sagrados. Então, o padre Jerônimo pegou todos aqueles escritos, aqueles originais. Bem, já não era nem mais, porque desde o tempo de Moisés, Nabucodonosor acabou com muitos daqueles escritos, queimou, derrubou o templo de Salomão, levou preso para a Babilônia aquele povo. Eles escreveram de novo. Perdão. Escreveram de novo. E estava no museu, onde estava guardado, deu um enchente, levou embora, eles tornaram a escrever de novo. Então isso é cópia, de cópia. Não adianta hoje ficar cantando de galo, esse professor de hebraico, professor de grego, fica falando de originais, que não existe mais originais. Porque o primeiro livro a ser escrito foi o Egito quem escreveu. Segundo o conhecimento que eu tenho, quem escreveu Gênesis foi o Egito. Não foi Moisés que escreveu Gênesis. Então, o primeiro livro, antes eu tinha para mim, e cheguei a pregar muitas vezes, que o primeiro livro a ser escrito na face da terra foi a Bíblia, mas não foi. Foi o Egito. O Egito era o país mais desenvolvido que existia na época. Então, muitos desses livros aqui foi tirado das mãos dos judeus e levado para Roma. E lá eles fizeram um livro só. E levou, então, 16 anos, dentro de um convento. Ficou o padre Jerônimo fazendo com seu próprio punho, que naquele tempo não existia a imprensa. Ele fez. Ele pegou todos os livros e fez um livro só. E deu o nome de Bíblia, que significa em hebraico não, em grego, livro. Bíblia significa livro. Bom, e dali para lá ficou preso este livro, a Bíblia Vulgata. Ficou preso no Vaticano por muitos e muitos anos, até a época de Martim Lutero. Quando Martim Lutero descobriu a Bíblia, que ele era também um teólogo, um homem muito respeitado, um padre muito respeitado ali, ele é alemão. E ele tinha contato com a Bíblia. E ele encontrou que os justos viverão da fé. Então foi daí que ele começou a discordar de muitas coisas que existiam dentro do catolicismo. Eu não quero aprofundar muito, porque isso é muito profundo se eu for se aprofundar. E aí começou a indulgência. O padre Leão, o padre Gregório o Grande, fundou um tal de purgatório, onde as almas iam para o purgatório, é um lugar 7 vezes mais quente do que a terra. Eu já contei isso em outras mensagens. E todo o dinheiro, quanto mais dinheiro você dava, você tirava até os seus parentes que já tinham morrido há séculos atrás. Você tirava do purgatório e levava para o céu. E você estava livre do purgatório. Quando você morria, você já ia direto para o céu, assim por diante. Mas Lutero discordou disso e abriu. Em 1518, ele começou seu ministério, mas ele era padre. Ele começou seu ministério. E ali vem vindo. Então vem. Agora, isso foi aonde? Lá no seu país de origem, que era a Alemanha. Então logo surgiu na França, na Inglaterra, o João Calvino, e vem vindo, e ficou esse movimento para lá. E o Brasil foi descoberto em 1500. Então, o que eu quero dizer? Por que o Brasil hoje é um país cristão? Por causa disso. Porque poderia o Brasil ser um país
budista, um país hinduano, hindu, podia ser um país muçulmano, podia ser um país adorador de um outro, né, deuses, mas por que caiu na mão do cristianismo? Porque é assim que o Brasil foi descoberto. Eles chegaram no Brasil, os portugueses, encontraram índios. O que habitava aqui nesse país era índio. E os índios tinham o seu Deus. O Deus dos índios era o sol e a lua. E o que eles fizeram? Queria que os índios trabalhassem, os índios não queriam trabalhar, porque os índios viviam de pesca, viviam de caça, viviam de fruta. Havia muita fartura, não havia esse desmatamento que hoje nós estamos vendo por aí, né? Era um país fechado, de matas, bruta, e os índios viviam ali. E o que fizeram este povo? Trouxeram do Portugal o povo que acreditava no cristianismo. Então, quando os primeiros padres jesuítas entraram no Brasil, eles começaram a evangelizar esse povo no cristianismo, da forma deles, com a missa, com acende de vela, com adoração de imagem, e isso foi indo, e foi se abrindo. Logo, como os índios não queriam trabalhar, eles começaram a trazer escravo da África para o Brasil. E os africanos também trouxeram seus deuses para cá, a sua religião aqui para o Brasil. E começou também. Hoje nós estamos vendo aí que existe hoje essa que eles chamam hoje de evangelho, católico e espíritas. As religiões espíritas veio da África. Mas aonde eu quero chegar? Por que o Brasil hoje se tornou um país cristão? Porque você pode ver que o número de católicos hoje é muito maior do que o número de, se diz, evangélico. Porque começou com a Igreja Católica e foi indo todos a cidade, aonde iniciava uma cidade, eles começavam ali uma pequena igreja católica. E ali iniciava de madeira, coberta muitas vezes até de sapé, não tinha ainda naquele tempo. E os índios, e foi indo, e isso foi introduzindo na mente do povo. Logo, lá pelo o século já 1800 e mais ou menos lá por volta de 1800, 1790, por aí mais ou menos, começou a chegar alguns reverendos, missionários dos Estados Unidos, veio para o Brasil, pediu para Dom Pedro. Dom Pedro aceitou, porque o costume daquelas igrejas naquele tempo era igual à igreja católica. A igreja luterana, que diferença tem a luterana com a igreja católica? Mesma coisa. Martim Lutero só trocou de roupa. Não fez diferença nenhuma, não mudou nada. Continuou a mesma coisa. Aí veio a igreja presbiteriana. Que diferença tem a igreja presbiteriana? A igreja presbiteriana, eles usam o mesmo costume, batiza a criança com um pinguinho de água na cabeça. Criança recém-nascida é levado lá, eles põem lá na frente, lá, no local lá onde eles têm de batismo. Eu falo porque eu fiz parte da igreja presbiteriana. E eles costumam vestir também uma roupa igual a roupa do padre, uma batina comprida, vela, fica aquelas velas grandes queimando ali em cima, que chama de altar ali. É o mesmo ritmo da igreja católica. Aí veio também a igreja metodista, a igreja congregacional, tudo o mesmo sistema. Então depois veio a igreja batista, aí uns 100 e poucos anos atrás, começou, e vem vindo. Mas quando chegou no século XX, entrou então 2 missionários. Eles vinham com uma missão como missionário. Naquele tempo não tinha negócio de pastor, vinha como missionário. Entrou e eles fundaram então
Daniel Berg e Gornavik fundaram a Igreja Assembleia de Deus no Belém do Pará, aonde eu estive lá por várias vezes, no Museu das Assembleias de Deus, na central da Assembleia de Deus no Belém. Você descer lá, você vai ver ainda os instrumentos que eles usavam no início da abertura da Assembleia de Deus no Brasil. Está lá até o paletó do pregador, está lá ainda o paletó dele, a gravata dele está lá, está no pedestal lá, eu andei por lá. A Bíblia dele está lá, tá dentro de um vidro assim, para ninguém tocar, senão alguém vai querer tocar. Sabe como é que é? O povo é muito idolátro. Então tem lá até hoje. Mas aonde eu quero chegar? Que o Brasil se tornou um país hoje, um país cristão, porque foi a Bíblia. A Bíblia entrou pelos padres, dos padres passou para o protestante, e isso foi indo, foi aumentando cada vez mais, e hoje chegou o país conhecido como um país cristão. Mas poderia ser hoje um país como alguns países por aí, que o Islã, que são os muçulmanos, domina, os hindus domina. Outros países que o Buda, como o Japão, como a Índia, como a China, o Buda, né? Shanxanue. Então, existe muitos países por aí que não aceitam este livro, como eu disse. Então, o Brasil se tornou esse país hoje, que as crianças nascem de pequeno. Quando nasce pequenininho, os pais já começam a levar. Infiltra na cabeça da criança o Deus da Bíblia. E eles acreditam no Deus desse livro. Mas se tivesse colocado aqui Maomé, que Maomé nasceu no ano 570. Ele se tornou profeta no ano 610, bem depois de Cristo, né? Cristo foi no primeiro século, Maomé já foi praticamente no início do 7º século, né? Hoje o Brasil seria um país muçulmano. Então, mas como a Igreja Católica, logo no início da abertura desse país, já trouxeram a igreja, o movimento cristão pelos católicos, ficou até o dia de hoje como um país hoje cristão. Você aceita ou não aceita, mas católico é o mesmo cristão, porque essa Bíblia, como eu ouvi um bispo fazendo aí uma palestra, ele falou assim: vocês crentes, vocês protestantes, vocês muitas vezes criticam nós, mas vocês comem nas nossas mãos, porque essa Bíblia que está na mão de vocês foi nós que fizemos. Essa Bíblia é nossa. Foi nós quem fizemos essa Bíblia. Se não fosse nós, vocês não estavam com essa Bíblia na mão. Todo o povo bateram palma. Eu assisto direto documentário, eu estou falando com conhecimento, eu já vi vários e vários documentários. Qual é a origem? Se você perguntar para o seu pastor a origem da Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Não é como falar, foi os santos homens de Deus que escreveram a Bíblia. Não. Ele foi escrito por um padre. Terminou no ano 382. Algum documentário, da vez dá uns anos com diferença. São vários documentários. Você entra lá e pergunta assim, qual é a origem da Bíblia? Da onde a Bíblia veio? Como surgiu a Bíblia? Aí os documentários começam a surgir, livros aqui, tal ano tal, foi assim, e eles vão explicando. Então, hoje, se você quer saber alguma coisa, você não tem que perguntar para o seu líder, para o seu Alibaba. Pergunta para o Google. Google, o que é isso? O Google te dá a resposta. Porque esses homens que são aí, que levam esse título de bispo, de apóstolo, de pastor, de não sei o quê, de reverendo, ou de professor de escola dominical, ou de como se diz, teólogo, os homens não têm conhecimento. Você pergunta alguma coisa para eles, eles não têm como responder porque eles não sabem, porque este livro aqui é um mistério. Há muitas coisas que estão escritas aqui dentro, muito foi tirado e muito foi acrescentado.
Existem muitas coisas acrescentadas aqui dentro desse livro, muitas coisas tiradas. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo. Por que o Brasil é um país cristão? Por causa disso. Porque quando entrou no início, o povo aqui adorava o sol e a lua. Se eles tivessem trazido qualquer um outro, era aceito. Se eles tivessem trazido aqui primeiro aqui a África, trazido os líderes que tinha ali os seus cultos africanos, o Brasil hoje seria um país espírita, o país inteirinho seria espírita. Mas eles trouxeram, primeiro foi os padres jesuítas, onde conseguiu dominar, e domina até o dia de hoje, porque a Igreja Católica, até o dia de hoje, se você acha que não é, chega numa cidade e pergunta onde fica a igreja aqui. Eles falam, a igreja que fica aqui perto da praça, sobe nessa rua que a igreja está aqui em cima aqui. Porque igreja para eles é a Igreja Católica. Igreja de crente para eles não é igreja. Quando alguém fala alguma coisa, eles falam assim, você sobe aqui, lá em cima tem uma igreja de crente. Uma vez eu procurava, eu tinha que fazer um curso, termino com essa, eu ia fazer um curso numa cidade aqui, cidade de Paulínia, e eu ia fazer um curso de motorista defensivo. Como lidar com gás, com coisa química. E a reunião, o seminário, era em frente a uma igreja chamada Assembleia de Deus, uma grande igreja. E eu cheguei na cidade e perguntei, onde fica esse lugar? Você sobe aqui, tá? Chega lá em cima, tem um horto, você dobra, aí na frente tem um bar, você desce, na esquina, tal, mas não falou, vai ficar em frente à Assembleia, porque você fala para mim, fica em frente à Assembleia de Deus? Seria fácil, mas eles não pronunciavam. Isso foi, eu acho que em 82, aos 42, 43 anos atrás. Eles não pronunciavam a palavra igreja ou crente. E até o dia de hoje, você chegar em qualquer cidade, tiver pelo centro, fala assim, escuta, onde é que está a igreja aqui? Ele não vai falar para você que vai mostrar aí a universal, a mundial, nós vamos mostrar a igreja católica. Igreja para eles é a igreja católica. Meu irmão, você está esclarecido. Você sabe o porquê hoje, o porquê que o cristianismo está no Brasil por causa disso. Porque o que entrou aqui foi esta Bíblia, por intermédio dos padres jesuítas. Fique com esta palavra, curte e compartilhe. Graça e paz para todos. Bye, bye.